Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindes. Como vocês estão? Vocês estão bem? Gente, não tenho recados. Também não. Tá tarde, tá? Eu quero dormir. Sim. Mas eu tenho que acordar às 5. Nossa, aí eu preciso curar a minha intoxicação alimentar. Eu preciso ficar bem? Pois é, a Renata está aqui com cólicas. Nossa, tá puxado. Ela comeu um palmito frito. Nossa, sim. Não, eu acho que foi palmito, não dá pra saber, né? Mas eu acho que foi, porque foi a única coisa que eu comi que meu marido não comeu ontem. Então, tá muito ruim pra ela. Tá muito ruim pra mim. A gente precisa gravar e sair correndo pra ela ir deitar e ficar peidando na cama. Sim, é isso. Ai. Então, vamos começar o caso, sem mais delongas. Agora que já falamos dos meus peidos em rede nacional, sim. Pela primeira vez, a gente vai começar o episódio depois de apenas 1 minuto de gravação. Yes! Hoje a gente vai pro Canadá pra falar do desaparecimento da Emma Phillipoff. Oh. Mais uma pessoa desaparecida. A gente acabou de fazer um caso, a Renata acabou de fazer um caso no YouTube, um caso maravilhoso. Se você ainda não ouviu, pausa, corre pro YouTube e depois você vem ouvir. Sim, gente, é quase 1 hora de episódio. Se é que não é 1 hora de episódio, vou saber quando editar. E é um caso que eu quero muito saber as teorias de vocês, porque é um caso que, como eu falei lá, aconteceu aqui no meu bairro, a 1 quilômetro de casa. Então é uma coisa que, assim, o mundo precisa de respostas, gente. Pois é. Então, essa semana no Patramada nós estamos total desaparecidas. Nós estamos sincronizadas em pessoas desaparecidas. Sim. Eu comentei, inclusive, no YouTube que eu não gostava de casos de pessoas desaparecidas porque eu não achava nada demais e não tinha resposta e eu ficava meio indignada de não ter a resposta. Mas eu ando nessas últimas 2, 3 semanas, eu ando bem obcecada por casos de pessoas que desapareceram do nada. Então, hoje a gente vai para o para o Canadá, para falar do desaparecimento da Emma Phillipoff. A Emma nasceu em Perth em 1986. Perth é uma cidadezinha de 6 mil habitantes hoje. Nossa. É ao sul de Ottawa, na província de Ontário, na costa leste, próximo do estado de Nova York. No outono de 2011, entenda-se outubro ou novembro de 2011... ela se mudou para o outro lado do país para morar em Victoria, que é uma cidadezinha ao sul de Vancouver Island, na Colômbia Britânica. Colômbia Britânica é a 3ª província mais populosa do Canadá e é na extrema costa oeste do Canadá. Faz divisa com o Alasca e com o estado de Washington, nos Estados Unidos. O Canadá é tão grande que eu acho que que parece que, tipo, se só mudar de costa parece uma coisa pequena, mas é a mesma coisa. Eu acho que sair da Irlanda pra, tipo, pro Cazaquistão, sabe? Não sei. Mas é muito tipo grande. Você mudar de Porto Alegre pro Acre. E é bem diferente de uma costa da outra. Sim. Também. Porque o país é muito grande, apesar de ser pouco populoso, né? Victoria é uma cidade litorânea lindíssima, conhecida como a Cidade dos Jardins. É um lugar que tem aquela vibe de cidade grande, aquela vibe artística, meio metropolitana, mas, ao mesmo tempo, aquela qualidade de vida de praia, sabe? Muita coisa ao ar livre, muito parque, jardim, pier, barco, frutos do mar, aquela coisa toda. É uma vibe completamente diferente de uma cidadezinha de 6 mil habitantes no meio de Ontário, sabe? É uma coisa completamente diferente. O clima é diferente, o clima é mais agradável, as pessoas são mais jovens, tem uma vibe de cidade grande, mas ao mesmo tempo aquela qualidade de vida de praia. E eu tô falando isso porque geografia é importante, eu sei que muitos ouvintes gostam desse tipo de informação, mas também porque essa é uma cidade com uma vibe, um estilo de vida que é muito a cara da Emma. Porque família e amigos descrevem a Emma como sendo um espírito livre, uma pessoa extremamente criativa, aventureira, generosa, independente, calma e sensível.
Ela tinha estudado culinária e fotografia, então ela era essa pessoa extremamente criativa, que adorava conhecer pessoas novas, lugares novos, ter experiências novas. Ela era total a jovem gratiluz de humanas. Ela meditava muito, ela lia muito e ela escrevia muito. Inclusive, ela mantinha um blog onde ela compartilhava a poesia dela e toda a criatividade dela. Era realmente um outlet criativo para ela. Ela não era muito fã de tecnologia, então ela não se comunicava muito por celular, ela nem tinha um celular. Ela se comunicava com a família e com os amigos usando e-mails, onde ela praticamente só escrevia em forma de poema e poesia. Então era uma coisa bem enigmática, que não dava muita informação sobre onde ela estava, como ela estava, com quem ela estava, mas passava a vibe que ela estava sentindo naquele momento, o que espiritualmente, mentalmente ela estava sentindo naquele momento. E era um pouco de escolha também, porque ela era uma pessoa extremamente privada. Ela era extremamente discreta, ela não gostava e não queria ninguém sabendo do que ela estava fazendo o tempo todo, ou tendo muitos detalhes sobre a vida dela. Tem uma amiga dela que fala, inclusive, que ela... Coisas pequenas, tipo, eu vou com o meu pai na feira, mas não fala pra ninguém. E é tipo, por que isso seria um segredo? Entendeu? Mas ela era essa pessoa, ela era extremamente privada, assim, ela resguardava muito a privacidade dela, a vida privada dela, e era, às vezes, sem necessidade, mas era quem ela era. Ela era extremamente independente e ela gostava que ninguém soubesse o que ela estava fazendo o tempo todo. Ela não gostava de se sentir vigiada, ou monitorada, ou presa de alguma forma. E ela era o tipo de pessoa que ela falava com absolutamente todo mundo. Ela falava com um cara que é um CEO de uma empresa e com um morador de rua. Ela era bem essa pessoa, sabe? Que conversa com todo mundo sobre todos os assuntos, não julga ninguém, todo mundo é amigo. Eu sempre lembro quando eu ouço falar de gente assim, da minha amiga que largou tudo e ficou 1 ano morando numa ecovila. Sim, é a cara da Emma. Sim. E eles descrevem ela como sendo uma pessoa... Ela é extremamente bonita. E eles descrevem ela como sendo tão inteligente e tão boa, tão, assim, carismática, que ela era extremamente atraente. Não atraente sexualmente apenas, ela era atraente pra todo mundo. Todo As mundo pessoas se sentia atraído. circundam ao redor dela, sim. É total essa minha amiga. Tipo, esse caso, eu conheço esse caso muito por cima, mas eu lembro que quando eu vi ele a primeira vez, eu acho que foi no Lazy Masquerade, não tenho certeza, mas me lembrou muito dessa minha amiga, porque assim, ela é tão simpática e ela é aquela pessoa que quando ela fala com você, ela realmente quer saber. Quando ela pergunta tudo bem, ela quer saber se tá tudo bem, ela quer muito ouvir de você. E ela era assim com qualquer pessoa que ela encontrasse, assim, na Augusta. Não interessa quem você é, ela, me conta. E aí, nisso, vira... Às vezes a gente ficava até meio irritado, porque a gente tava só andando de um ponto a outro, e de repente virava uma conversa de 3 horas com uma pessoa aleatória que acabava com... E isso já aconteceu com ela catando a gaita do morador de rua e tocando, aprendendo com o morador de rua a tocar gaita. E ela pulando e tocando a gaita e aprendendo. Ela, nossa, eu preciso de uma gaita. Tipo, meu Deus, o que aconteceu? Como viemos parar aqui? Exato. Mas são pessoas que elas são, sei lá, eu acho essas pessoas muito especiais, porque eu não consigo imaginar a minha vida sem a minha neurose. Assim, eu acho que essas pessoas são livres de neurose, eu acho isso bonito, sabe? Eu admiro muito. Porque eu acho, é uma coisa que eu não tenho at all. Tipo, eu não tenho nada disso no meu corpo. Sim, é o meu oposto. Por isso que eu acho tão bonito. Eu acho é poético mesmo. Tem gente que é poesia, sabe? Sim, é exatamente isso. Tem gente que é poesia. E eu e você é tipo cafeína, café, cigarros e Xanax. A gente tem uma vibe tensa na vida. A minha principal fonte para esse episódio foi o site helpfindemmaphilipoff.com, que é um site com todo o timeline, mídia, pôsteres, informação, fotos, tudo que você pode imaginar sobre o caso. E também tem uma lista de todos os podcasts, documentários e artigos que saíram sobre o caso.
Eu também vi um episódio do Fifth State, da CBC News, chamado Finding Emma Fillipoff, que tá na íntegra no YouTube, vocês podem achar. E isso saiu, acho que uns 2 anos depois do desaparecimento da Emma. Eu também usei o Nighttime Podcast. E vocês vão ver que eu menciono bastante ele no decorrer do episódio. E assim, normalmente, quando eu e a Renata ouvimos um caso num podcast ou num canal do YouTube, a gente menciona esse podcast ou canal do YouTube, mas a pesquisa normalmente é 100% nossa. A gente que corre atrás de livros e de artigos e de documentários para ver por nós mesmas o que aconteceu. Não é nosso hábito simplesmente traduzir ou simplesmente resumir um podcast gringo para vocês. Não, a gente é bem chata com fonte. Porém, vocês vão ver que nesse episódio, no decorrer desse episódio, eu vou mencionar o Nighttime Podcast várias vezes. E existe uma razão para isso. O Nighttime fez uma série de 6 ou 7 episódios sobre a Emma. Em cada episódio, eles entrevistam alguém conectado a Emma. Uma amiga de infância, uma amiga que morou com ela, um cara que morou com ela, a mãe dela, Shelley, também é o primeiro episódio, também da entrevista. E esse é o tipo de fonte que você não consegue em nenhum outro lugar. Você ouvir dessas pessoas que conheciam e conviviam e presenciaram o dia a dia da Emma é uma coisa que você pode ler 1000 livros ou ler 1000 artigos e você nunca vai conseguir. Então é por isso que eu ouvi todo esse podcast, é por isso que eu vou mencionar esse podcast várias vezes no decorrer desse episódio. Não é porque eu estou simplesmente traduzindo esse podcast para vocês, mas é porque a gente tem relatos que eu não achei em nenhum artigo que eu li sobre esse caso. Então, são relatos importantes e são relatos pessoais que dão pra gente uma visão bem clara de quem a Emma era ou de quem ela é, eu quero dizer, e de como o estado mental dela estava naquela época. Bem, infelizmente, a estadia da Emma em Vitória não foi um conto de fadas. Não foi essa viagem maravilhosa de prazer e conhecimento autoconhecimento que ela esperava que fosse. Ela passou por vários perrengues durante a estadia dela lá. E esses perrengues são a causa e o resultado de um estado mental complicado com a qual a Emma já estava lidando já fazia uns meses. Esse estado mental pode ter sido o fator determinante no desaparecimento dela. E a gente vai ver por quê. Mas vamos aos fatos. Assim que a Emma chegou em Vitória, no outono de 2011, ela foi morar com uma amiga de infância e o namorado dessa amiga em um apartamento. O nome dessa amiga é Michaela e ela dá entrevista para esse podcast Nighttime e ela conta como que foi esse tempo que ela morou com a Emma. A Michaela estava estudando Direito, então ela era super ocupada. E ela estava morando com o namorado dela, o Chris, no apartamento. E a Emma morou, acho que 1 ou 2 meses com ela. Pelo que a Michaela diz, a Emma, ela não tinha o hábito de usar drogas ou beber. Ela não tinha... Ela vivia uma vida super clean. Ela tinha uma dieta super restrita. Ela tinha uma conexão com a natureza em que ela às vezes não queria comer frutas porque ela não queria tirar da natureza. Ela tinha umas coisas bem específicas, sabe? Umas coisas que, de repente ela tava na vibe de ser vegetariana, dela ficava meses sendo vegetariana, ela tinha essa dieta bem específica. E a Emma, ela era uma chefe, ela tinha estudado para ser chefe de cozinha, então ela tinha muito conhecimento sobre nutrição também. Então todo mundo achava que isso é ela testando com nutrição, beleza, todo mundo achava que ela sabia o que ela estava fazendo, mas ela tinha uma dieta bem específica. Uma das coisas que a Michaela fala que é um pouco interessante é que a Emma, ela saía pra andar e ela caminhava muito, mas não é 1, 2 horas, era às vezes 6, 8 horas. Rapaz. Caminhando por aí. Ela saía longas caminhadas, às vezes à noite, e uma das vezes que a Michaela foi com ela, a Emma falou que ela tinha que espalhar as folhas no gramado, porque isso ia ajudar a natureza.
E eu entendo o que ela tá falando, porque quando as folhas caem no outono, a decomposição das folhas realmente ajuda o solo. Não, eu Porque é o entendo. ciclo natural. Tá, mas me parece um certo transtorno obsessivo-compulsivo também, tanto em relação à alimentação quanto em relação aos hábitos, né? Exato. E daí a Michaela fala que é uma coisa que não parecia que ela estava fazendo isso, tipo, eu gosto de espalhar as folhas para ajudar que a decomposição vai ajudar o solo. Era uma coisa que meio que ela tinha que fazer. Sim. E ela estava cansada de caminhar o dia inteiro, ela estava estressada, mas era uma coisa que ela tinha que fazer. Ela tentava explicar para a Michaela, sabe, por que ela estava fazendo aquilo, e a Michaela não entendia, e ela parecia meio frustrada com o fato de a Michaela não entender. Ela também falava, ela escrevia muita poesia, e ela falava que ela tinha que estar em Vitória, porque em Vitória algo especial estava acontecendo em Vitória, e ela tinha que ser parte disso. E ela mostrava muitas vezes as poesias que ela fazia pra Michaela e pro Chris, e eles meio que não entendiam por que ela estava tão empolgada com essa coisa especial que tá acontecendo em Vitória, e daí a Emma ficava um pouco frustrada que eles não entendiam, então parecia que ela já estava num estado mental um pouco intenso. Tipo, ela tava tendo alguma experiência mais intensa do que os outros ao redor dela. Então a própria viagem, pelo que você tá contando, foi motivada por esse estado mental um pouco alterado, né? Pode ter sido. A gente não sabe exatamente. Mas pode ter sido. Pode ser que o próprio impulso dela ter ido viajar e ter se mudado pra tão longe seja algo que ela já nasceu desse estado mental alterado que ela estava vivenciando já fazia uns meses. Nesse site Help Find Emma Filipov, eles falam que a Michaela viu sinais de que a Emma estava tentando organizar coisas em patterns, sabe? Em padrões, assim. O que também traz um transtorno compulsivo obsessivo, mas... Talvez uma esquizofrenia também, não dá pra saber, né? Ao certo. É interessante, a Michaela fala mais dela tá fazendo isso de espalhar as folhas. Quando a Michaela fala com a voz dela no podcast Nighttime, ela fala, ela precisava espalhar as folhas. Ela não fala de padrões e patterns, essas coisas. Ela fala mais da Emma ter essa compulsão dela achar que era um trabalho que ela tinha que fazer. Tipo em It's Always Sunny in Philadelphia, a mãe do Charlie, que ela tem que fazer tudo 4 vezes, e ela fala que é pro Sim. Charlie não morrer. Então ela Sim. acende e apaga a luz 4 vezes, ela abre e fecha a porta 4 vezes. Uhum. Enquanto ela tava morando com a Michaela, ela conseguiu um emprego de barista num café. Ela acabou se mudando para um apartamento só dela, no mesmo prédio. A Michaela foi viajar por um tempo, acho que ela foi para Tailândia ou para Filipinas, alguma coisa assim, ficou uns meses fora, então provavelmente foi aí que ela se mudou para o próprio apartamento. E a Michaela ficou sem falar com ela por um tempo, por uns meses. E beleza, ela continuou trabalhando nesse café, mas era um café que não era muito bom, tinha um turnover forte, tipo, as pessoas não ficavam muito tempo nesse café porque a gerência não era muito boa, e a Emma acabou saindo de lá pouco tempo depois. Logo depois que ela saiu desse café, eu acho que não demorou muito e ela teve que entregar o apartamento dela, porque provavelmente a grana apertou. E ela, nessa época, se mudou para um abrigo de mulheres chamado Sandy Merriman. Eita! E nesse abrigo, ela ia ficar esporadicamente durante todo o restante do ano. Ela ficava, às vezes, semanas, às vezes meses, às vezes um dia. Mas ela ficava bastante nesse abrigo. Enquanto ela estava morando nesse abrigo, ela conheceu uma amiga, uma menina chamada Michaela também, que a gente vai chamar de Maika, porque é como ela é chamada no Nighttime Podcast. Inclusive, ela é chamada Maika porque a Emma chamava ela de Maika. E ela conheceu a Maika e depois ela e uma amiga da Maika, que morava também no abrigo, se mudaram para o apartamento da Maika. E quando a Emma se muda para o apartamento da Maika, segundo a entrevista da Maika para o Nighttime, já é uma Emma diferente.
Por exemplo, ela conta que, sim, a Emma adorava caminhar, ela fazia várias caminhadas, mas que ela não enxergava muito bem, então ela muito raramente saía à noite. Então, Oxi. já mudou. A Maika também fala que ela era extremamente introvertida, extremamente quieta na dela, que ela praticamente só comia pipoca. Ela comia, tipo, azeitonas, pipoca, muita pipoca, e é isso, sabe? Essa era a dieta dela. Mas elas nunca acharam que isso era uma coisa extremamente estranha. Elas achavam, ela é chefe de cozinha. É meio quirky, né? Tipo, é bem isso, é meio quirky, sabe? Tipo, a Emma é meio esquisitona, ela é meio riporonga, sabe? Meio de humanas, gratiluz. Então ela faz umas coisas loucas. Tanto que acho que é uma delas, não sei se é a Michaela ou a Maika, ela fala, eu até achei que ela fosse uma dessas pessoas que se alimenta de luz, sabe? Que não bebe, não come. Mas a Maika já contou uma outra história, por exemplo, enquanto a Michaela falou que a Emma nunca bebia e que ela nunca usava nenhum tipo de droga, a Maika diz que ela bebia bastante. Nessa época que ela morou com a Maika, ela tava bebendo bastante. Tipo, ela comprava uma garrafa de vodka e ela bebia sozinha, tipo, vários drinks bem fortes de vodka, e daí dormia, apagava. Então ela ficava muito tempo no quarto dela, bebendo bastante, escrevendo. Mas parece muito mais o caso de uma pessoa que tá bebendo pra se automedicar do que uma pessoa que tá bebendo pra socializar, Sim, né? Pra porque festar. ela não queria socializar, ela não tava festando. Ela tava bebendo pra se automedicar. Ela bebia e dormia. Ficava na dela, escrevia, ficava quieta. Então era uma Emma muito mais introvertida, muito mais paranoica, muito mais reclusa, muito mais deprimida. E isso é uma questão de meses. É questão de meses. Dela mudar da casa da Michaela, ficar um tempo no shelter, né, no abrigo pra mulheres, e ir pra casa da Maika, é questão de, tipo, 2-3 meses isso. Nossa, é uma mudança muito radical, né? Porque ela foi de extremamente gratiluz, de só comer coisas que não fazem diferença nem pra natureza, de ajudar a espalhar as folhas, de não consumir nenhuma substância que altera seu estado mental, né? Pra ter medo do mundo. Pra beber muito. Parece... Gente, é pitaco, tá? Não tô diagnosticando ninguém, não posso, podemos, não devo. Ninguém pode. Não podemos, mas me parece que é uma pessoa que tá com o estado mental se deteriorando, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente vai ver no decorrer do ano inteiro dela, em Vitória. E o foda é como ela quase não se comunicava com a família, tipo, de maneira direta, não dava nem pra eles saberem que ela precisava de ajuda, né? Exatamente. Tem uma amiga dela, a Ellen, que ela fala pro podcast que quando a Emma voltou pra casa, porque acho que ela ia num médico, uma coisa assim, ela voltou, acho que 1 ou 2 vezes pra Perth, pra ir no médico, e ficou um tempo com a família dela durante esse ano que ela morou em Vitória, e que dava pra ver que ela tava diferente já, mas não dava pra eles perceberem que era uma coisa grave. Porque às vezes a pessoa vai morar longe, ela cresce, ela muda, não é necessariamente uma coisa ruim, né? Que no caso dela, e também a gente tá vendo, né? A gente já sabe que ela sumiu, então... a gente tá vendo em hindsight, fácil, né? A gente tá olhando pra trás, e quando você olha pra trás, a sua visão é sempre perfeita. Você sempre sabe o que fazer, você sempre sabe o que falar, você sempre sabe como agir. Mas na hora... E você sabe que sinais procurar, né? Na hora você tem elas, tem N outras pessoas que tá se preocupando na sua vida. Com a Maika, a Emma tinha planejado uma viagem. Ela falou que elas iam alugar uma van e elas iam viajar pela costa oeste dos Estados Unidos. Então elas iam descer para Washington, Oregon, Califórnia, e elas queriam ir para o Arizona e para New Mexico porque tinha muita arte, o deserto, várias coisas divertidas. É um lugar bem jovem, bem artístico também. Então, elas estavam interessadas em fazer isso. Ia ser a aventura da vida delas, elas estavam super empolgadas. A Maika vendeu o carro dela e começou a vender várias coisas e doar várias coisas dela. Então era um plano real, concreto, não era só um... Era um plano total real. E daí, quanto mais a Maika vendia as coisas e se preparava para a viagem, menos interesse a Emma mostrava. Então a Emma começou a falar, não, eu preciso ficar em Vitória. Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu preciso ficar, eu preciso resolver e não sei o quê.
E daí ela foi meio que, tipo, deixando o plano de lado e dando pra trás, mas a Maika tava com essa ideia fixa e ela sabia que ela precisava fazer isso, e ela fez essa viagem sozinha. E ela conheceu depois um americano, trouxe pra casa, e o caralho a quatro, mas ela foi fazer essa viagem sozinha, e foi por isso também que elas deixaram de morar juntas. Oi, gente, aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá, e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então, não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá. Depois que ela se mudou do apartamento da Maika, ela conseguiu um emprego temporário limpando quartos no Hotel 760. E nessa época, a coisa apertou. Então, às vezes ela dormia nos quartos desse hotel, às vezes ela dormia num barco com um amigo, o amigo dela morava em um barco, e há relatos dela ter dormido em parques e até no pé de uma árvore. O que a gente sabe é que, por causa dessa situação financeira, ela começou a frequentar cada vez mais o abrigo para mulheres Sandy Merriman. Eu não sei como é no Canadá, mas falam que, pelo menos aqui, é um ambiente bem pesado. Então, nessa época, ela não queria de jeito nenhum, ela não queria ficar em abrigos mistos. Ela queria ficar em abrigos só para mulheres. Então, eles começam a especular que ela já não estava se sentindo confortável ao redor de homens que ela não conhecia. Ela já estava ficando um pouco mais... E a gente não sabe se ela estava ficando mais paranoica ou se ela realmente teve algum encontro, alguma experiência ruim com homens. O que a gente sabe acontece bastante. E muitas vezes uma experiência traumática é o que triga. Você já não tá muito bem e Um trauma é o que triga a deterioração da sua saúde mental. Sim, porque pelo que você tá me contando, deteriorou muito rápido. Tipo, muito rápido. Questão de 1 ano. Nessa época, ela conseguiu um trabalho num truck no pier chamado Red Fish, Blue Fish, que servia frutos do mar. Então, ela cozinhava e servia. Esse trabalho era temporário, então era para os meses de alto movimento. E daí eles fechavam para o inverno e a Emma ficou sem trabalho depois de outubro. E ela só voltaria a trabalhar lá em fevereiro de 2013. A gente sabe que a Emma, logo antes de desaparecer, ela estava meio estressada. Porque alguém do passado dela, alguém com quem ela tinha estudado, provavelmente em 2008, 2009, em Campbell River, também na Colômbia Britânica, estava incomodando ela de alguma forma. E a gente não sabe se essa pessoa estava morando em Vitória, ou se essa pessoa estava incomodando ela online, ou ameaçando ela de alguma forma, e a gente também não sabe quem essa pessoa é. Ou Nossa, se essa mas pessoa... ela quase... pode falar. Ou se essa pessoa é, de repente, o motivo pelo qual ela tá ficando cada vez mais paranoica ao redor de homens que ela não conhece. Mas ela quase não tem redes sociais, ela só usa e-mail. Não, ela tinha deletado tudo já nessa época. Ela só usava e-mail, mas ela escreveu um blog. E ela usava o computador, normalmente ela ia pra biblioteca, porque ela adorava livros e tudo mais. E acho que ela escrevia também no blog dela, normalmente na biblioteca, porque ela tava ao redor de livros, ela ficava lá horas e horas na biblioteca de Vitória. Então, de repente, alguém que ela conheceu, alguém que ela encontrou, alguma coisa. Mas ela estava dando sinais de que ela estava estressada. Tá. Com alguém seguindo ela. Ela achava que ela estava sendo seguida, ela achava que ela estava sendo importunada de alguma forma. Ou ela achava ou ela estava, de fato. Enfim, a Maika, depois que ela já tinha voltado de viagem, quando ela já estava em Vitória de novo... ela tá um dia dirigindo com a mãe dela e elas passam perto do Sandy Merriman e elas veem a Emma. E a Emma tá molhada, parada na chuva, olhando para um bando de corvos. Que eu acho bem assustador, assim. E elas acham isso super estranho. E a mãe dela fala, olha, aquela não é a Emma, você não quer ir lá falar com ela? Só que a Maika tá super cansada porque ela tinha acabado de voltar de viagem. Então... ela fala, depois eu falo com ela. E essa foi a última vez que a Maika viu a Emma. Nossa, ela deve estar com isso na cabeça até hoje, né? Tipo, e se... Yep.
E se eu tivesse parado? E se eu tivesse ajudado? E se eu tivesse conversado? E se eu tivesse perguntado, você tem onde morar? Onde que você tá morando? Você já comeu hoje? A gente pensa nisso tudo depois, mas na hora que você tá cansada do carro, você fala, ai, depois eu falo. E às vezes você tá sempre... Ela devia estar meio pistola também. Se eu tivesse combinado toda uma viagem com a minha amiga e minha amiga não tivesse ido, eu fosse sozinha, eu ia estar meio chateada. De repente teve isso também, sabe? Tipo, tô com paciência pra... Você já tá cansada. Sabe aqueles... Tem alguns encontros, algumas coisas que você olha e pensa... Eu não tô preparada pra ter essa conversa hoje. No meu estado de espírito, se a gente tiver essa conversa, eu vou me arrepender do que eu vou falar. Eu preciso de um tempo para ter essa conversa. Ou seja, deixa eu anotar aqui, não combinar nada com a Renata que eu não vou cumprir. Não, se tem um bom motivo, é Ela uma vai coisa. me deixar na chuva. Não. Uma coisa é quando, sei lá, olha, eu queria muito ir, mas eu tô sem condição financeira, ou nesse momento aconteceu tal coisa com tal pessoa, eu não posso sair do trabalho agora, é uma coisa. Agora, eu acho, e eu não sei, eu tô falando por mim, tá? Quando você é uma pessoa mais neurosa, pé no chão, trabalho, às vezes você tem menos paciência com quem é mais gratiluz, porque são temperamentos diferentes, assim. Sim. Uma coisa meio Grace and Frank, sabe? Não, total. Tipo... Eu às e você vezes... somos duas Graces. A gente tem um pouco de problema com Franks. Sim. Porque é maravilhoso ser amiga de uma Frank. Mas você trabalhar e conviver e planejar as coisas com uma Frank é muito frustrante. Não, e mesmo pra ser amigo, tanto que eu falo, mesmo essa minha amiga, ela sabe que é ela. E eu posso falar isso sem medo, porque eu falava isso na cara dela. Às vezes a gente marcava de se encontrar, tipo, na Augusta, 8 da noite, tal lugar. Ela chegava 10h30, porque ela encontrava uma pessoa X na rua. E ela contava, ela chegava 2h30 atrasada, eu tava pistola. E ela falava, é que eu encontrei fulano. E aí a gente começou, fulano é uma pessoa, ela falava, tipo, eu encontrei o Arthur. Quem é Arthur? Não sei, ela também não sabia, mas em 2h30 eles viraram melhores amigos. Eu encontrei fulano, e aí eu descobri que ele tem uma banda, que ele vai rodar não sei aonde esse fim de semana, e ele falou pra gente ir na van dele, e aí ele trouxe os amigos, e aí sempre tinha uma história, e eu acabava dando risada. Mas assim, é porque também... Mas é frustrante. É frustrante. Tanto que eu falava pra ela, chegou uma hora que eu falava, olha... eu chamava ela de Ogra, o apelido dela era Ogra. Ogra, eu não saio mais sozinha com você. Tem que ser em grupo, porque aí, se você for atrasar 2h30... E aí que tá, a gente é amiga até hoje, a gente conversa até hoje e tal. Mas, ela sabia, inclusive, que como ela sempre furava ou sempre atrasava, ela nem tentava falar da próxima vez eu não vou atrasar. Eu só falava, olha, vamos marcar se for com mais gente, porque quando eu marco com você, ou você não vem e não me conta. Acontecia também, às vezes ela só não tava na vibe, ela só não ia. E não atendia telefone, não respondia mensagem, nada, ela sumia. Aí ela falava com você 2 dias depois, foi mal, eu tava meio zoada e eu não quis ir. Então assim... E você lá na chuva esperando. Tipo isso, aí volta a pé, mano, não tinha Uber na época, eu tinha que ficar até de madrugada na rua pra pegar o busão de volta pra casa, não tinha dinheiro pra táxi, eu era jovem. Mas enfim, no fim eu já falava, Ogra, vamos se for com mais gente, porque só a gente, você pode furar, você pode atrasar e eu vou ficar irritada com você. Ela, tá bom. Então ela aceitava, ela sabia que ela era assim. E tava tudo certo. Então eu imagino a Mika voltando e pensando, mano, eu vou tentar falar com ela, ela vai inventar alguma desculpa pra não ter ido na viagem comigo, ela vai começar a falar da energia dos corvos e eu não tô pronta pra ter essa conversa agora. Sim. Eu quero dormir. Eu preciso estar descansada pra ter essa conversa. Então, eu entendo ela, mas por outro lado, se eu desse um esporro desse na minha amiga e ela sumisse, eu ia me sentir mal pra sempre. Sim, e ela se sente, porque ela chorou na entrevista, inclusive. Ela falando, tipo, com o Jordan, né, do Nighttime, ela falou, se eu tivesse feito alguma coisa, e dela teve que parar pra se recompor, porque ela ficou realmente chateada que ela não fez mais. Que ela claro, não é uma pôde coisa... fazer mais, sabe? Sim. Mas é aquilo, e aí você se nunca culpa. sabe. Você nunca não. sabe. Você não tem que... É impossível a gente se culpar também, porque você não sabe o que vai acontecer. Como é que você também não pode viver a sua vida esperando que todo mundo vá desaparecer e fazendo tudo pra todo mundo, porque senão você acaba não fazendo nada pra você mesmo. Às vezes, infelizmente, a gente tem que ser um pouco egoísta, que quando esse tipo de coisa acontece, é complicado.
Não, e é engraçado, a gente ouve tanto que, tipo, quando você não tá bem pra ter uma conversa, não tem. A gente escuta tanto que a gente tem que tá bem. E você não é, a gente não é treinado a olhar pras pessoas e achar que aquela é a última vez que a gente vai ver elas na nossa vida. A gente, é parte da nossa condição de ser humano a gente não pensar. Porque se a gente fosse pensar nisso, a gente não ia viver, a gente não ia sair da cama, a gente tá sempre deprimido. A gente nunca ia ter relações saudáveis. A gente ia estar sempre grudado um no outro, desesperado. Com medo de alguém morrer. Exato. Nunca ia ser uma relação saudável. Então, eu acho que é até... E eu acho que também é uma coisa que a própria evolução tomou conta de fazer com que a gente não pensasse nisso, sabe? Não pensasse no que pode acontecer o tempo todo. A gente tem ansiedade, mas a gente não pode deixar isso tomar conta. A menos que você tenha um distúrbio igual a gente. Como eu falei, ela estava, então, morando no abrigo. Nesse abrigo, os funcionários também já tinham percebido que ela estava cada vez mais deprimida e cada vez mais paranoica. Ela não abria as cortinas do quarto dela. E um dia ela foi pega carregando os móveis para fora do abrigo. Os móveis do quarto ela foi pega colocando no pátio. E ela falou que era porque eles estavam fazendo barulho. Como se alguém estivesse arrastando o móvel? Os móveis estavam fazendo barulho. E ela estava colocando eles para fora, no quintal do abrigo. E daí os funcionários iam lá, colocavam os móveis para dentro, conversavam com ela, e daí dava tipo 1 ou 2 dias ela colocava de novo para fora. E sempre muito privado, muito assim, protegendo muito a privacidade dela, muito paranoica, não abria as cortinas, não queria que ninguém soubesse da vida dela. Antes dela desaparecer, ela começou a vender, doar ou jogar fora vários pertences. Algo que ela já tinha feito antes de se mudar para Vitória. E, infelizmente, por causa das leis de privacidade, os funcionários do abrigo não podem contactar a família ou amigos nesse tipo de situação. Nessa época, a família da Emma sequer sabia que ela estava morando num abrigo. Os funcionários do abrigo podem, nesses casos, ligar para a polícia, que foi o que eles fizeram, para pedir um welfare check, basicamente para a polícia ir lá e conversar com ela e ver se ela está mentalmente ok. Gente, isso acontece, só pra vocês saberem, porque nesses abrigos tem muita mulher fugindo de relacionamento abusivo. E se o cara descobre onde ela tá, ele vai atrás. Então faz sentido você não deixar, né? Você ter essa lei. Não só isso, você não pode... Muitas dessas mulheres estão fugindo da família. Sim. Então, se ela ficar zoada, se ela ficar doente, você ligar pra família, você pode estar ligando pro predador. Então, é por isso que essas leis existem. Infelizmente, numa situação como a da Emma, é uma coisa que atrapalhou muito a investigação, mas as leis existem por uma boa razão. Os funcionários desse abrigo, então, chegaram a pedir ajuda à polícia. Eles ligaram para a polícia, mas a polícia falou que o que ela estava apresentando não era um comportamento errático ou violento a ponto de ser uma emergência. Então, eles falaram, liga de novo se o comportamento dela escalar, se o comportamento dela piorar, ou ficar agressivo, violento, porque é daí que a gente pode interferir. E eles nunca mais ligaram. Então, eles acreditam que o comportamento nunca escalou nessa situação. Quando a mãe dela falou depois do desaparecimento, quando a mãe dela falou com os funcionários do abrigo, alguns foram um pouco mais flexíveis ali na lei e eles acabaram comentando algumas coisas com a mãe dela. Coisas que eles não deveriam ter comentado, porque depois disso eles foram escaldados e a mãe dela foi proibida de frequentar, de pedir informação e pedir ajuda do abrigo. Mas quando os funcionários falaram com a mãe dela, os que abriram mais a boca, eles falaram que a Emma estava realmente... Não era a Emma que eles conheciam. Era uma Emma mais paranoica, mais deprimida, triste. Quando ela ligava para alguém, ela tinha que ter um funcionário do abrigo junto e eles viam que as ligações dela estavam ficando cada vez mais estranhas. Por exemplo, no dia 23 de novembro de 2012, a Emma ligou para a mãe dela chorando, dizendo que ela queria voltar para casa.
A mãe dela, a Shelley, falou que não tinha nenhum problema. Imagina, é a sua casa, você vai ter sempre uma casa, você volta a hora que você quiser. E ela se ofereceu para ir até Victoria buscar a filha. Mas logo em seguida, a Emma ligou de volta dizendo que não, que estava tudo bem, que foi só uma crise e que ela queria ficar em Victoria, que estava tudo bem, que ela ia resolver sozinha. Daí não demorou muito tempo, ela liga de novo pra mãe, dizendo que queria voltar pra casa, tipo, chorando, dizendo que ela quer voltar, que ela quer voltar. E quando a Shelley combinava que ia buscar a filha, a Emma dava pra trás de novo. Então a Shelley comprava passagem, a Shelley organizava toda a viagem, e daí depois ela tinha que cancelar porque a Emma dava pra trás e queria ficar em Victoria. E a Shelley conta no Nighttime que ela chegou a consultar com o pai e com os irmãos da Emma, assim, perguntar o que ela devia fazer. Porque a Emma estava chorando, mas daí depois dizia que queria ficar sozinha, que queria ficar em Victoria e que era para ela não ir. E ela estava em dúvida. E tanto o pai quanto os irmãos da Emma falaram, olha, a Emma é essa pessoa super independente, super privada. Se ela acha que ela quer ficar lá, se ela acha que ela não precisa de ajuda, não vai. Deixa ela resolver a parada dela sozinha. Ela sabe que ela pode voltar para casa quando ela quiser. Depois de uma dessas ligações, a mãe dela ficou um pouco nervosa e ela resolveu retornar a ligação. Então, a Emma liga para ela pedindo para voltar para casa e ela retorna a ligação e é aí que eles atendem Sandy Merriman Shelter, tipo abrigo para mulheres. E é aí que ela fica sabendo que a filha tá morando num abrigo. Ela descobriu. Imagina o choque. Sim, total. No dia 28 de novembro, a Emma liga pra mãe dela pela última vez às 4:30 da manhã, dizendo pra não vir pegar ela. Porém, a mãe dela, agora sabendo que ela tá morando num abrigo, sente que tem alguma coisa de errado, que a coisa é muito mais complexa do que a Emma tá falando, tá revelando, e ela fala, foda-se, eu vou lá e eu vou pegar minha filha. Nossa, acho que se eu fosse a mãe dela eu tinha ido só de falta de paciência. Agora eu vou, quero ver o que tá acontecendo aí. Depois de ter descoberto que ela tava num abrigo, ela teve aquele instinto de mãe. Tem alguma coisa que não tá certa com a minha filha, porque ela tá falando que ela tá bem, mas eu tô sentindo na voz dela que ela não tá bem. Eu sei que ela não tá bem. E, aparentemente, eles têm um histórico de doença mental na família. Então, a mãe dela pegou o avião e foi. Certíssima, tem que ir mesmo. Ela foi até o abrigo, mas quando ela chegou no abrigo, a Emma já tinha saído. Ela deve ter... depois que a mãe falou, eu tô indo, ela deve ter pensado, eu preciso sair daqui, né? Na paranoia, Não? A mãe dela não falou pra ela que ela tava indo. Não? A mãe dela não falou pra ninguém que ela tava indo. Nesse dia, a Emma voltou pro abrigo às 6 da tarde e os funcionários informaram que a mãe dela devia estar vindo. Tá merda. Eles não sabiam porque ela não... O que é extremamente estranho, porque a mãe dela não falou pro pessoal do abrigo que ela tava indo. Mas como ela ligou... Pra pedir endereço? Ela retornou a ligação. Sim. E ela ficou sabendo que era um abrigo. Ela provavelmente pediu o endereço. Eles falaram, a gente precisa alertar, porque se a mãe dela é o predador, se a mãe dela é o perigo, a gente precisa alertar ela que a mãe dela talvez esteja vindo pegar ela. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que essa foi a lógica que eles usaram pra deduzir que a mãe tava vindo e informar a Emma. A Emma ficou extremamente ansiosa, extremamente agitada e simplesmente fugiu. A mãe dela chegou no abrigo lá pelas 11 da noite e a Emma não tinha voltado. Tinha perdido o curfew, né? Tinha perdido o toque de recolher, né? O toque de recolher do abrigo e ela não tinha conseguido cama. Eles acharam que ela tinha ido dormir em algum outro lugar, em alguma casa de um amigo, mas lá pela meia-noite eles reportaram ela desaparecida. Porque a mãe dela daí já tinha ficado sabendo que ela estava extremamente ansiosa, agitada e o caralho a 4. E daí a gente precisa saber o que aconteceu nesse dia 28 de novembro, porque esse é o último dia em que a gente tem notícia da Emma. Às 4h30 da manhã, ela falou com a mãe dela, pedindo para a mãe não ir até Vitória. Às 7 da manhã, ela foi até o hotel Chateau Vitória, onde a van dela, ela tinha comprado uma van
velha que ela comprou porque ela queria morar na van e viajar pela ilha de Vancouver, na van. Essas perua Kombi de hippie. Isso. Porém, essa van era uma bosta e tava sempre dando problema e ela teve que ser, inclusive, guinchada 3 vezes pra ser movida de lugar porque ela não pegava. E a Emma tava precisando de um mecânico barato. Então a van tava parada. Tava com as coisas da Emma tudo, tipo o PC dela, os livros, travesseiro, caralho, mas a van tava parada. E às 7 da manhã, ela vai até o Chateau Vitória, onde a van dela estava estacionada, e ela ficou irritada porque eles tinham colocado um alerta de que a van dela seria guinchada se ela não tirasse do estacionamento deles. Eu também ficaria irritada, mesmo estando em plenas faculdades, em pleno uso das minhas faculdades mentais. E mesmo estando errada. E mesmo estando errada. Ela não tava no hotel, ela não tava pagando estacionamento, por isso que a van ia ser guinchada. Ah, não, eu estaria brava mesmo sem ter razão. Ah, sim. Quando você é pobre, você pode. Entendeu? Você pode se ficar brava sem ter razão, porque é um problema que dinheiro resolveria. Você não tá estacionado lá porque você quer, você não comprou aquela van caindo aos pedaços porque você quer. Tipo, é uma opção. Não, é porque você não tem dinheiro. Pois é, você comprou gato por lebre porque você é pobre, não porque você é... Não foi uma escolha. Mas enfim, às 8h23 ela foi até uma 7-Eleven e lá ela faz uma coisa muito estranha. Ela comprou um cartão de crédito pré-pago no valor de $200. Uau! O que é muito estranho porque ela não usava cartões de crédito e ela tinha um cartão de débito, que foi o que ela usou para comprar o cartão de crédito pré-pago. Então, a gente não sabe por que ela tinha esse cartão de crédito, por que ela precisava de um cartão de crédito pré-pago. Mas o que é mais estranho é que lá ela é capturada pelas câmeras de segurança. A gente tem imagens das câmeras de segurança dessa 7-Eleven e a gente vai colocar isso nas nossas redes sociais. A Emma tá carregando várias sacolas, com os pertences dela, várias sacolas plásticas. E ao invés de comprar o cartão e sair da loja, ela fica um tempo na loja. E ela fica olhando pra fora como se ela estivesse vendo se tinha alguém fora da loja. E ela, inclusive, coloca a mão assim no vidro, sabe? Quando você coloca a mão no vidro pra enxergar pra fora. Nossa, assim. Total Elisa Lam vibes. Sim, ela tá total, assim, ela acha que tem alguém seguindo ela acha que tem alguém esperando do lado de fora da 7-Eleven. Então é um comportamento bem estranho, bem agitado, bem paranoico, enfim. Lá pelas 10 horas, um amigo chamado Julian, que a gente vai falar mais tarde, ele vê a Emma e ele decide falar com ela. E ela parece tá parada, olhando pro nada, bem na calçada, olhando pra rodovia, assim, olhando pra pista. Parada, olhando pro nada. Como se ela fosse atravessar, mas não ainda. Segunda pessoa que vê ela parada aleatoriamente olhando pro nada, né? Exato. Quando ele chega perto dela e pergunta se ela precisa de ajuda, ela olha pra ele, balança a cabeça como quem diz não e não fala nada. E ele estranha e acha que ela tá sendo meio escrota, e a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, e ele simplesmente vai embora. Ele mais tarde, né, agora sabendo o que estava se passando, ele tem muito remorso de que ele não ajudou, não fez mais naquela hora também, assim como a Maika. Durante a tarde, um amigo encontra a Emma num restaurante popular, tipo Bom Prato, sabe? E ela diz que ela não tá passando muito bem e que ela não quer conversar. Ele pergunta se ela precisa de um abraço e ela olha pra ele com uma cara meio aterrorizada, como se ela tivesse ficado ofendida. Tipo, com nojo, assim, tipo... Ou não? Tipo, com nojo. Tipo, não quero um abraço, sabe? Como se ela tivesse até com medo dele. Uma pessoa, uma testemunha, depois entrevistada pela polícia, vê durante a tarde a Emma andando pela Pandora Street, que é onde esse restaurante popular ficava, e ela tá andando, tipo, meio desgovernada, segurando umas sacolas plásticas, simplesmente andando pela rua.
2 outras pessoas reportaram que ela estava andando pela rua e parecia perdida ou confusa. E essas 2 pessoas chegaram a ligar para a polícia para reportar a Emma, mas a gente não sabe se a polícia foi até lá e falou com ela nessa ocasião. Ainda durante a tarde, uma outra testemunha reportou ver a Emma andando no centro da cidade acompanhada de um homem mais velho. E uma outra testemunha reportou que ela estava no Rocky Bay Shelter, um abrigo que ela não tinha ficado antes porque era um abrigo misto para homens e mulheres. E como a Emma estava cada vez mais paranoica na presença de homens estranhos, ela não queria ficar nesse abrigo, ela foi para o abrigo só para mulheres. E é por isso que é estranho também que alguém tenha visto ela na companhia de um homem mais velho, porque... Eu tenho certeza que era ela? Porque às vezes não é, né? Às vezes alguém parecido também. Pode ser que nem seja ela. Mas, enfim, é estranho porque ela dá sinais de que ela teve um encontro com algum homem, um encontro traumático com algum homem. E ela é uma mulher extremamente bonita, que chama muita atenção, então não é difícil de acreditar que isso realmente tenha acontecido, infelizmente. Entre 4 e 6 da tarde, ela é vista por uma pessoa 2 vezes. Essa pessoa diz que ela está andando devagar pela rua em uma das ocasiões e acena com um sorriso triste. E às 6 da tarde é quando ela vai até o abrigo. E, como eu comentei, é onde ela fica sabendo que a mãe dela tá vindo pra Vitória, fica ansiosa e foge. Lá pelas 6h10, ela entra num táxi pedindo pra ir até o aeroporto. Mas quando ela pergunta quanto ia ficar, o taxista responde $60. E daí ela muda de ideia, dizendo que é pra ele só dar uma volta no quarteirão e largar ela exatamente onde ele pegou ela. Porque ela tinha dinheiro. Não só ela tinha acabado de comprar um cartão pré-pago de $200, como ela tinha, depois eles ficaram sabendo que ela tinha, tipo, entre $2 e $3 mil na conta dela. Então ela poderia muito bem ter entrado, ido para o aeroporto, comprado uma passagem pra qualquer lugar e ido, sei lá, pra Bali. Exato. Pois é. O que é problemático é que ela não tava carregando nada de nenhum pertence pessoal importante, por exemplo, o passaporte dela. Então, por que ela estava indo pro aeroporto, a gente não sabe. Mas, de repente, ela estava indo, tipo, pra Perth, daí você não precisa do seu passaporte. Uma coisa que o taxista notou é que ela tá agindo de forma muito estranha. E sabe esses rádios de taxista, tipo Dispatch Radio, que é tipo, é só um taxista falando com o outro, falando do trânsito, esse tipo de coisa. E a gente tá em 2011 e não tinha ainda aplicativo de táxi, né? Era o que eles usavam, porque quando a telefonista do táxi, da empresa de táxi, mandava mensagem pra todos os motoristas, tipo, tem que buscar alguém em tal lugar, quem vai? E aí algum deles responde, eu vou, eu tô mais perto, tá? Gente, antigamente era assim que as coisas, no mundo analógico, era assim que as coisas funcionavam. Não era... Não existia Uber, gente. Não, nem aplicativo de táxi, né? Porque hoje mesmo táxi você pede no aplicativo, hoje assim. Você pede no aplicativo. Então, uma coisa que o taxista conta é que ela ouve esse dispatch radio, esse rádio do taxista, ouve alguém falando, e daí ela se assusta e fala, por que isso tá fazendo barulho? Como se ela não entendesse que fosse um rádio. Então ele acha super estranho, mas seguindo a ordem dela, né? Uhum. Ele dá a volta no quarteirão e larga ela exatamente onde ele deixou, onde ele pegou ela. E antes dela sair do carro, ela fala, eu posso ficar aqui um pouco? Posso sentar aqui um pouco com você? Ficar dentro do carro? E ele fala, olha, desculpa, eu tenho que trabalhar. Ela fala que ela quer ficar dentro do carro, o que é bem ele esquisito. Acha estranho. É bem esquisito, porque é uma pessoa que ela não conhece também. E parando pra pensar que ela tava com paranoia, com medo de homens estranhos, não é estranho ela querer ficar no carro com um taxista X? Então, é muito estranho. Às 6h15 da tarde, um amigo chamado Dennis Quay vê ela numa esquina. E ela parece estar completamente desorientada, confusa, paranoica. Ele diz que parece que ela quer atravessar a rua e não consegue. Igual ela tava quando Julian viu ela. O que é mais alarmante ainda é que ela tá descalça, em pleno novembro, no Canadá. Nossa. E tipo, mesmo que Vitória tenha um clima muito melhor do que a costa leste do Canadá, não existe estar descalça na América do Norte tipo, do México pra cima, mesmo se você estiver na Califórnia,
É novembro, você não vai estar andando descalço à Não, noite. e não Tá é nem, frio. tipo, é perigoso, você pode perder o pé, sabe? Tem gente que perde dedo. E gente que perde Sim, dedo nem porque por andou causa do descalço, frio. porque foi de tênis e cortou o tênis. Então, assim, é perigoso. Não, tipo, você pode ficar com o dedo congelado. O seu dedo pode literalmente Você pode congelar. perder o pé se ela fica, ainda mais ela que tava nesse hábito de ficar Sim. de pé, imóvel, olhando pro nada por longos períodos de tempo. Só de estar exposta assim, ela podia ter uma. Como é que chama quando a sua temperatura corporal cai muito? Hipotermia? Uma hipotermia, sim. Sim. Andar descalça não era algo incomum pra Emma, tá? Ela fazia isso o tempo todo, mas não em novembro no Canadá. Isso não existe pessoa em plena consciência que vai fazer isso. Então o Dennis ele tenta falar com ela e ela fica olhando ao redor, assim, dela, sabe? Ela fica olhando pros lados e ele fala que ela tá paranoica, que ela tá com uma... Ele pergunta, tem alguém te seguindo? Você tá esperando alguém? O que tá acontecendo? E ela não responde muita coisa, ela tá muito ansiosa, muito agitada. Então o que ele faz é entrar num restaurante, ele liga pra polícia e ele espera no restaurante até ver que a polícia chegou e falou com ela. Às 7h17, a polícia localiza a Emma descalça, com os calçados na mão, próximo ao Empress Hotel. E lá eles conversam com ela por 45 minutos. Segundo as informações que a mãe dela conseguiu da polícia, eles fizeram todo o roteiro que eles normalmente fazem. Você tá bem? Como é que você tá? Você tá se sentindo bem? Você tá se sentindo saudável? Mentalmente saudável? Você acha que você vai se machucar? Que você é uma ameaça pra você mesma? E a Emma respondia com respostas curtas, tipo sim e não. Ela se recusa a colocar os sapatos de volta. E ela diz que ela tá, tipo, figuring out something, que ela tá, tipo, trabalhando com alguma coisa e que ela tá dando uma volta e que às 8 da noite ela vai encontrar uma amiga. Então, esses dois otários que falaram com ela, porque, desculpa, são dois otários, eles concluem que ela não é uma ameaça pra si mesmo ou ao público e deixam ela ir embora, descalça, em novembro, no meio de um cruzamento da cidade de Vitória. Eu acho que é uma pessoa que, no mínimo, não tá no estado normal dela e, no mínimo, você tinha que levar ela pro hospital, né? Sim, no mínimo. Você tinha No que mínimo. levar ela pra um abrigo, levar ela pra um hospital, levar ela pra delegacia, pra contactar a mãe dela, a família dela. Alguma coisa você tem que fazer, mas você não deixa uma menina que tá claramente em uma pense situação todo... de estresse. E a cidade... Vitória é muito grande, a cidade, ou não? Não, eu acho que tem uns 100 mil habitantes. Pensa no quanto de gente já não ligou pra falar da mesma mina, agindo esquisito. Pois é. Então assim, aí você não vai lá, você tá bem? Ah, não, ela tá bem. Tá bem, deixa aí. Porra, sabe? Se acontece uma coisa assim em São Paulo, você até entende. São 11 milhões de pessoas, é uma cidade super violenta, tem um monte de coisa acontecendo. Não é certo, mas você entende que a gente tem uma polícia sobrecarregada. E mal paga. E que tem muito crime violento acontecendo. E mal paga que tem muita coisa acontecendo. Mas em Vitória, uma cidade de 100 mil e poucos habitantes. Aqui em Dublin, se alguém faz isso, a cidade fica revoltada. Se a polícia não faz o que tem que fazer, claro, tipo, você tem esse tipo de negligência. Tipo, a Shelley, a mãe dela, a Shelley Philippoff, ela tentou obter os registros dessa conversa que esses dois nerds tiveram com a filha dela, mas o pedido dela foi negado pelo Departamento de Polícia de Vitória sem nenhum motivo declarado. Provavelmente porque eles sabem que eles cagaram no pau e que ela pode processar se eles liberarem essa conversa, mas enfim. A polícia canadense é muito ruim. A gente já falou um pouco disso, fazendo o caso do canibal do Greyhound Bus. Bem ruim. A galera acha que porque é o Canadá, é porque tem pouca gente, é tudo... Não, eles são bem competentes. É uma polícia bem ruim, sim. Muita coisa, muito crime poderia ser evitado se a polícia melhorasse um pouquinho só lá. Eu acho que falta malícia, sabe? Falta malemolência. E às vezes falta um pouco de vontade também. Mas sim, falta. Muitos casos que a gente fala, falta vontade, mas eu acho que falta um pouco de, sabe, de malícia, de ver que, tipo, situações podem ser ruins, de que as pessoas podem ser ruins, esperar o pior do ser humano. Falta isso, sabe? Porque tem pouca criminalidade, eu acho que eles são meio nerso. Mas enfim, essa é a última vez que alguém viu a Emma, é a última interação da qual a gente tem notícia.
A van dela foi encontrada ainda no estacionamento do Hotel Chateau Vitória, com praticamente tudo, incluindo passaporte, cartão da biblioteca pública, câmera, roupa, travesseiro, laptop, tudo. Tudo que era pessoal, ela tava. E ela era uma pessoa reclusa, introvertida, que queria muito proteger a privacidade dela. Então, ela tinha as coisas dela, as coisas privadas dela, as coisas pessoais dela, ela tava sempre carregando pra cima e pra baixo. Tipo, o passaporte dela, os diários dela, o laptop com o blog, com os journals dela, sabe? Com o diário eletrônico dela, as fotos. Essas coisas eram queridas pra ela. Então, ela tava sempre carregando com ela. Porque que ela, se ela fosse desaparecer, se ela fosse fugir, se ela fosse fazer alguma outra coisa, ela teria carregado essas coisas com ela. Ela não me parece uma pessoa pronta pra uma fuga, muito pelo contrário. Não. Tem algumas fontes que falam, inclusive esse documentário Finding Emma, eles falam que ela voltou em algum período da noite, lá pelas 8 da noite, ela voltou a 7-Eleven para comprar um celular pré-pago. O que é muito estranho, porque ela não tinha celular, por que ela teria um celular? Mas isso são algumas fontes que falam, outras só mencionam o cartão de débito, então eu não sei se ela realmente chegou a voltar para 7-Eleven. Depois que ela desapareceu, a polícia também achou um vídeo dela no YMCA local, o que é um clube É um clube de jovens, juventude, sim. Clube de juventude. E ela entra porque ela ia fazer a inscrição dela no YMCA. E esse também é um vídeo que a gente vai mostrar no nosso Instagram. Ela entra e daí ela sai. E daí ela entra de volta e ela sai. E daí ela entra de volta, ela entra e sai 6 vezes em questão, tipo, de 15 minutos. Então é como se ela tivesse... Ela quer fazer a inscrição, mas ela não consegue. Tem alguma coisa que paralisa ela, ou ela acha que ela tá sendo seguida. Mas enfim. Oi, pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sob Investigação. Um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos! A Shelley ficou meses em Vitória procurando a filha. Ela imediatamente organizou um grupo no Facebook, ela imediatamente pegou uma foto do abrigo, porque ela não tinha nem fotos da Emma, mas ela pegou uma foto do abrigo, tipo, na mesma noite, porque o abrigo tira foto de quem fica lá, né? Pra ver, acho que, o estado físico da pessoa, pra ver se a pessoa pra ter um registro. Machucada. Provavelmente só pra ter no registro. Só pra ter o registro de qual é o estado físico da pessoa, né? E daí a mãe dela faz vários pôsteres e começa a distribuir por Vitória inteira e começa a falar com todo mundo e procurar a filha imediatamente. Ela fica em Vitória até, acho que quase fevereiro, porque a intenção dela era ficar até o restaurante, o Redfish, Bluefish, abrir de novo em fevereiro, porque ela ficou imaginando, se a Emma fugiu, se a Emma desapareceu, ela vai voltar pra trabalhar como ela tinha combinado que ela ia trabalhar. Então ela ficou meses em Vitória. No dia 5 de dezembro, um homem usou o cartão de crédito pré-pago que a Emma tinha comprado naquela 7-Eleven. Mas o homem prestou depoimento para a polícia dizendo que ele encontrou o cartão na rua, próximo a um centro de recreação, provavelmente próximo a esse YMCA, e que ele tinha esperado 1 semana para usar o cartão para não ser pego. E daí até que ele usou para comprar cigarro, mas como a Emma tinha desaparecido, ele foi pego. Depois de investigar esse cara e inclusive submeter ele a um polígrafo, a polícia limpou ele como suspeito. Ele não é suspeito. O que é interessante é que esse homem mais tarde ligou pra Shelley, pra mãe da Emma, pra falar que a polícia tá falando que eu achei esse cartão no local tal, do centro de recreação. Mas assim, eu não tenho como confirmar isso, porque eu sou um alcoólatra, eu tava bebendo muito nessa época e eu não sei exatamente onde que eu achei esse cartão. Então a polícia meio que deduziu onde ele tinha achado o cartão e fizeram as buscas próximo onde ele tinha achado esse cartão, mas ele mesmo admitiu pra Shelley que ele não sabia onde que ele tinha achado o cartão. Dá até dó. E é engraçado porque a gente acabou de fazer o caso do Trevor Dealey, esse caso é o oposto. Olha aí, o cara ligou pra falar que ele tava na dúvida, enquanto do Trevor Dealey ninguém falou nada. Então
Nesse caso, você tem Ninguém uma pessoa falou que nada. sumiu, mas um monte de gente tá dando informação, aparentemente, né? Esse caso é um caso que eu acho que é o caso que tem mais podcasts e youtubers e TikToks e tudo que você pode imaginar. É o caso com mais informação, porque a gente tem muita informação e é o caso que mais tem possibilidades. Tipo, mais... Porque pelo que eu entendi, você tá traçando o caminho dela certinho, dá pra saber com alguma precisão por onde ela passou, né? Sim, dá pra saber, tipo, com precisão, com horários. Ela foi contactada pela polícia 7h17. Às 8h30 ela tava na 7-Eleven. A gente sabe exatamente onde ela tá. Várias pessoas viram ela durante aquele dia inteiro. Até que depois que a polícia deixou ela ir, a gente nunca mais viu essa menina no mundo. Tipo, ela desapareceu no ar. Ela desapareceu do nada. Ninguém mais em Vitória viu essa menina. Desculpa falar mais perto. Eu vou perguntar, mas se eu estiver dando spoiler, você corta ou você põe depois. Alguma chance de terem, tipo, dos policiais que viram ela pela última vez estarem envolvidos? A gente sabe com certeza que eles só falaram com ela e foram embora? Sim, eles só falaram com ela e foram embora. Nenhuma chance. Eu não vi absolutamente nada sobre um suposto envolvimento deles. Eu acho que não teve. Eles só eram incompetentes mesmo. Ah, então tá. Em maio de 2014, em Gastown, um bairro de Vancouver, ainda em Colômbia Britânica, um homem claramente agitado foi visto em uma loja de roupas segurando um flyer sobre o desaparecimento da Emma. Aparentemente esse flyer estava na loja, ele tirou da janela da loja, da vitrine da loja, e ele estava agitado, e ele falou que a Emma era namorada dele e que ela queria ser deixada em paz. Ela queria que esquecessem dela. Esse homem, que ficou conhecido como o Homem da Camisa Verde, ele foi capturado pelas câmeras de segurança da loja, e apesar dele estar mancando e ter tatuagens bem visíveis, ele é um homem... A câmera de segurança pega bem quem ele é. Ele nunca foi identificado. Ele é outro que sumiu do nada. Ninguém nunca mais viu esse homem. Em 2018, um homem revelou que ele teve um encontro com a Emma 9 horas após ela desaparecer. Ele disse que ele não tinha se dado conta de quem ela era antes de 2018. O que eu acho tão estranho isso. Tipo, ele lembra que em 2012 ele teve um encontro com ela. Ele deu carona para uma mulher que era igual a ela, mas enfim. Ele disse que ele estava dirigindo a caminho do trabalho, atrasado, quando ele viu uma jovem descalça e encharcada que parecia ter andado a noite inteira. Ele disse que ele deu carona para ela até próximo de Colwood, que era 5 minutos dali onde ele achou ela, e que quando ela saiu do carro, o comportamento dela mudou de calmo e amigável para paranoico e errático, que era o mesmo comportamento que ela apresentou quando ele pegou ela. Ele falou que esse foi um encontro que ele teve, ele deu carona pra essa menina, não se deu conta de que ela estava desaparecida, não se deu conta de quem ela era, e em 2018, vendo alguma coisa na televisão ou no Facebook, ele ficou sabendo quem ela era e resolveu falar pra polícia que ele teve esse encontro. Esse encontro teria sido 9 horas depois dela desaparecer. Então pode ter sido que ela realmente saiu caminhando descalça pelo mundo afora e que alguma coisa tenha acontecido com ela, mas que ele realmente tenha visto ela. E daí, gente, a gente precisa falar do amigo dela, Julian. O do barco, né? Não. Não é esse? O Julian é aquele que foi falar com ela enquanto ela tava parada, olhando pro nada, olhando pra pista. Sim, eu achei que fosse o mesmo do barco, não sei porquê. Porque eu acho que como ela tava meio que fugindo de homem, eu liguei o cara do barco que ela dormia com esse brother. Ah, não. Mas não. Esse cara do barco, ele fala com o Nighttime e ele fala que nos últimos dias a Emma tava extremamente deprimida. Ela tava tendo seasonal depression, sabe? Ela tava triste que Depressão de inverno. Que o inverno tava chegando e tava frio e as árvores estavam mortas e aquela coisa toda que a gente passa todos os anos. Conhecemos bem, Conhecemos infelizmente. bem. E ele falou que nessa época ela tava morando no abrigo, às vezes dormindo no barco dele, às vezes dormindo no barco de uma amiga.
e que ela ficava muito tempo meditando no pier, meditando nos parques, meditando nos jardins ali próximo do pier, falando com os artistas da região, falando com a galera ali da região, mas que ela ficava muito tempo e que nessa época ela estava só consumindo peixe. Era só o que ela só bebia água e comia peixe. Que bizarro, né? Ela tava com os comportamentos extremamente bizarros. Mas agora, como eu falei, a gente precisa falar do Julian, né? O Julian, ele era de Perth. E ele conheceu a Emma em Perth. E ele meio que se apaixonou por ela instantaneamente. Ele falou que eles fizeram várias caminhadas com ela descalça, tocando um ukulele. Ou um ukulele. Só que daí ela falou, eu vou estar saindo daqui, eu vou estar viajando daqui uns meses. Eu vou deixar Perth, eu vou sair de Perth, então eu não quero me comprometer com ninguém. Então a gente não pode ter nada, a gente só pode ser amigo. E daí ela queria que ele não ligasse mais. E daí ele ligou, o pai dela atendeu, e ele falou, olha, pelo que eu entendi, ela não quer falar com você. Mas ele insistiu e acabou falando com a Emma. E daí eles tiveram vários desses encontros em que ela pedia pra ele não ligar, ele ligava, ou senão ela ia atrás dele pra ir caminhar com ele de novo. E foi uma coisa que foi, tipo, ele tava apaixonado, ela não muito. Foi meio que o timing tava errado. Quando ela tava morando em Vitória, quem que ela encontra? Ixi, ai, gente, stalker. O Julian. Aí, ela não tava com medo de alguém? Então... O Julian tinha se mudado para Vitória. E segundo ele, foi uma coincidência total. Ele falou que ele queria se mudar para um lugar porque ele não dirige. Então ele queria se mudar para um lugar em que ele pudesse usar a bicicleta dele o tempo todo, em que ele pudesse usar ônibus o tempo todo. Então ele queria um lugar com um clima agradável e uma cidade maior do que Perth. Ele falou que ele, por coincidência, foi parar em Vitória. Eu não acredito nisso, não. Ele falou que por coincidência ele foi parar em Vitória. Ele falou que ele encontrou a Emma do nada e que ela reconheceu ele, deu um abraço nele, ficou feliz em vê-lo. E que daí uma segunda vez que eles se viram, ela não foi muito amigável. Ela já tava estranha, foi naquela parte que ela já tava meio paranoica, meio estranha, meio errática, e ele ficou meio puto com ela, que ela falou que ela não reconheceu ele. Ela não sabia, ela falou, você é familiar, mas eu não sei quem você é, uma coisa assim. Mas o que é interessante é que ele diz que depois que ele viu ela a primeira vez e que ela deu um abraço nele, que ela ficou toda empolgada de ver ele, nenhum dos dois tinha celular. E eles falaram, a gente se vê. Mas ele falou, como é que eu vou contactar ela? Eu não tenho celular, ela não tem celular, eu não sei onde ela mora. E daí ele mandou uma mensagem no Facebook pro pai dela, perguntando, olha, eu quero convidar a Emma pra ir num show de rock, sei lá, num show de uma banda que eu quero muito ir, uma banda irlandesa, inclusive. Eu quero muito ir e eu queria convidar a Emma, mas eu não sei onde ela mora, você pode falar com ela, eu não sei onde ela tá, não sei qual é o telefone dela, você pode pedir pra ela me contactar, onde eu trabalho, não sei o quê. E daí ele usa a seguinte frase, desculpa por aquelas vezes que eu liguei pra sua casa, que eu incomodei, desculpa que eu stalkeei sua filha. E daí ele usa essa palavra, stalking, desculpa que eu stalkeei a sua filha, desculpa que eu segui sua filha. E segundo Julian, inglês não é a língua mãe dele, a primeira língua dele é francês. E ele falou que ele usou essa palavra porque ele sabia que ele tinha ligado várias vezes pra casa dela em Perth, quando os dois ainda moravam em Perth, e que ele tinha se sentido mal, porque o pai dela falou, olha, ela não quer falar com você, eu sei que ela não quer falar com você, e você tá ligando de novo. Então ele se sentiu mal, e parece que ele tinha levado um cartão pra ela também, no local de trabalho dela, e ele falou que ele se sentiu mal porque ele viu que aquilo era um comportamento... Estranho. Estranho. Obsessivo. Que aquilo não... Tipo, pra ele, na hora, não foi nem problemático, mas depois ele viu que aquilo podia ser um pouco agressivo, sabe? E daí ele se sentiu mal e por isso que ele pediu desculpas pro pai dela. Só que essa mensagem não foi pra caixa normal dele, foi pra aquela caixa que vai todo spam de gente que não é seu amigo no Facebook.
E eles não viram essa mensagem até depois que ela tinha desaparecido. Putz. E daí fudeu, porque ele usou a palavra estoquear. Desculpa que eu estoqueei sua filha. E agora sua filha tá desaparecida, né? Não, então... e paranoica. Ela tá por anos fugindo de alguém, evitando lugar que tem homem desconhecido, tipo... Então, e daí, tipo... E nessa época, quando eles viram a mensagem, quando o pai dela achou a mensagem no Facebook, o Julian tava trabalhando no resgate da Emma. Tipo, ele tava trabalhando junto com a Shelley em Vitória, desesperado, procurando ela todo dia depois do trabalho. Se escondendo em plena vista, né, na cabeça dos pais, né? Exatamente. A Shelley literalmente olhou pra ele e falou: você teve alguma coisa a ver com o desaparecimento da Emma? E ele falou: não, isso tudo foi coincidência, eu juro que foi coincidência, eu usei a palavra estoquear por causa disso, daquilo, porque eu estoqueei ela, eu achei que o meu comportamento ligando várias vezes pra casa dele foi não foi legal, né? Não foi legal. E eu entendo, né? Mas ele falou que depois disso ele parou de trabalhar nas buscas pela Emma porque ele se sentiu ameaçado, desmotivado, enfim. A polícia investigou o Julian, ele passou no teste do polígrafo, eles nunca acharam nenhuma conexão dele com o desaparecimento da Emma. Então a gente não sabe. Eu não acredito que tenha sido o Julian. Porque foi o que ele falou, ele até falou, acho que foi no Nighttime, ou foi no Fifth State, naquele documentário Finding Emma, que tá no YouTube, que ele fala, mano, eu não tinha um carro, eu andava de bicicleta pra cima e pra baixo, o que eu ia fazer como que eu ia esconder essa menina, sabe? Tipo, eu morava num quarto alugado na casa de uma senhora, como que eu ia fazer qualquer coisa contra essa menina? Então, não tinha nada que conectasse ele realmente, não fazia sentido. Porém, eu tenho medo de passar muito pano na cabeça de homem, porque a gente sabe que às vezes, tipo, ele tava apaixonado por ela tava paranoica, ela tava com medo de homem, ela teve um trauma com homem, então eu tenho medo de passar muito pano na cabeça dele, mas eu realmente acredito que não tenha sido ele. Eu acredito realmente que, infelizmente, a Emma tenha deteriorado muito, porque ela tava com o quê? A Emma tava com 26 anos, e os seus 20 e poucos anos é quando a esquizofrenia começa a dar ruim, né? Quando começa a manifestar. E ela tinha um histórico de doença mental na família, ela estava agindo de forma errática por meses e meses e meses. Então, eu acredito que depois que ela falou com os policiais, ela simplesmente saiu caminhando. Eu não acho difícil, não. Ela se perdeu e alguém pegou ela. Ou ela se enfiou no meio do mato e hoje ela é parte da natureza, sei lá, só caiu em algum... O meu sonho é isso. O meu sonho é o que eu sonho pra toda pessoa que desaparece, que a pessoa simplesmente, sei lá, perdeu a memória, sabe? Ficou louca, a pessoa... Sim, mas eu não, é que eu acho que o problema é que se ela tivesse, tipo... Tem até uma história, eu ainda vou fazer pro YouTube, porque ela é curtinha, de um canadense também, que ele ficou sumido por 14 anos... E ele chegou no Brasil. Acharam ele no Amazonas. Ah, nossa, não chegou no Brasil a pé, sem documento, Natália. Ele foi a pé do Canadá até o Brasil. Mas, gente... E ele era esquizofrenia também. Ele surtou porque ele fez algum... Eu não vou dar muito detalhe, mas ele teve um surto. Ele foi, tipo, caminhando e cantando e seguindo a canção, por anos, por mais de uma década. O que aconteceu foi que ele foi parar... Ele andou até ir parar, tipo, no meio de Manaus. E aí, uma policial falava inglês. E aí, ele falou o nome dele. Foram ver, ele tava desaparecido há 14 anos. Acharam que ele tinha morrido. Mano... Ele só saiu andando. E aí, ele conta que ele pegava carona, ele comia fruta... Ele dormia no mato, às vezes dormia em abrigo. E, mano, ele desceu, pensa, do Canadá até o Amazonas. Ah, detalhe, ele chegou até a Argentina, ele desceu até a Argentina e subiu de novo. Cara, é o Forrest Gump. Sim, e tava vivo, ninguém sabe até hoje. Mas assim, também, eu acho que o problema do Canadá é o clima, né? O problema do Canadá é que se você fica perdido pelo Canadá, se você tá lá naquele frio, sem nada, a não ser que você ache... Molhado. Sim, a não ser que você ache alguém que te acolha, o que não deve ter acontecido, porque é um caso muito midiático, muito famoso, você morre de frio, né? Mas acontece, tem gente que só sai andando e vai parar em outro lugar. Às vezes foi o caso dela, às vezes ela tá, sei lá, no México. Eu espero que ela tenha tido um ataque de esquizofrenia, um ataque psicótico.
esquecido de quem ela é, começado uma vida completamente nova, e hoje ela esteja vivendo muito bem. Nossa, mas o problema é que esse caso é tão midiático que alguém ia ter visto alguma coisa, a não ser que ela vá pra um lugar, tipo, Mano, remoto. Ninguém nunca mais viu ela. Eles tiraram, teve uma mulher em Vancouver que teve a foto dela, ela foi fotografada num café em Vancouver, e é a cara da Emma. Ela foi fotografada assim de lado, mas daí quando saiu na mídia, ela reportou pra polícia e falou, olha, eu sou a mulher da foto, e eu não sou a Emma, infelizmente. Mas é isso. Uma coisa que vale falar também é que os diários da Emma é uma coisa que eles falam muito, que ela escreveu muito diário, ela escreveu muito poema, eles acharam milhares de fotos no HD dela, milhares de diários online que ela tinha, não online, mas tipo diários no computador, em que ela fala, eu estou sumida. Ou tem uma outra entrada em que ela fala, se alguém estiver lendo isso, é porque eu morri. Então eles acreditam, num primeiro momento eles acreditaram que isso fosse uma carta de suicídio, mas especialistas acham que isso não é. É simplesmente ela sendo uma artista, ela sendo criativa em momentos de depressão, introspecção, ela falando como seria, sabe? Ela vendo como seria alguém encontrar o diário dela. Até porque ela era uma pessoa tão privada, sabe? Que resguardava tão bem a privacidade dela que ela nunca ia querer que ninguém lesse os jornais dela, os diários dela. Então... E é isso, eu acho que eu falei tudo, gente. Tem muita coisa nesse caso. A Emma é das milhares e milhares de mulheres que estão perdidas, que estão desaparecidas no Canadá. Eu sei que ela faz parte dos mais mortos, né? Entre aspas, o conceito que a gente tem de mais mortos, porque ela é padrãozinho, loira, alta, lindíssima, classe média, e é uma história muito comovente, que comove todo mundo, mas eu acho que é interessante falar do caso dela. Eu sei também que a gente devia falar mais sobre casos de mulheres indígenas desaparecidas no Canadá. Eu ainda quero fazer esse roteiro, mas eu acho que isso é uma coisa que você tem que fazer muito bem. Eu tenho que ler vários livros, não só alguns livros, não só alguns sites e podcasts. Eu preciso fazer um roteiro muito bom, então eu não posso fazer isso ainda. Mas eu já sei que essa é uma crítica que você pode fazer, porque é uma crítica que eu tenho a mim mesma, de estar fazendo o caso que é extremamente... Esse é um dos casos mais conhecidos do Canadá. Se não for o mais conhecido de pessoa desaparecida, porque ela é muito bonita. Ela é muito, tipo, todo mundo quer saber o que aconteceu com ela, sabe? Ela foi reportada em todos os programas, em todos os podcasts, em todos os jornais. É por isso que eu acho que se ela tivesse em algum lugar, ela teria aparecido. A não ser que ela esteja realmente no meio do mato. Sei lá, vivendo de luz. Tipo, não, sei lá, não sei. Só se ela achou, tipo, sei lá, tem muita gente que tem cabins, né? Arrombou uma cabin, ficou mas eu não sei nem se ela ia estar em condições mentais, porque eu também acho que ela teve algum surto mental. Eu não sei nem se é esquizofrenia, porque a gente não sabe que problemas mentais que a família dela tinha, né? Que problemas de saúde mental a família dela tinha. Porque às vezes pode ser até uma coisa, tipo, pode ser um tumor no cérebro. Sim. Esse lance de paranoia, ou ela é bipolar. Você não sentir frio. Ela é bipolar e ela tava num estado maníaco. Sim. Pode ser tanta coisa, né, que a gente não sabe. Uma das teorias que eu achei interessante, eu não lembro onde que eu vi isso, se foi no Reddit, se foi num dos podcasts, aquele amigo do barco, ele fala que ela tava comendo só peixe nas últimas semanas, últimos meses, assim, que ela foi vista. Então, ela tava comendo muito peixe, era só o que ela comia, peixe e água. Então tem muita gente que especula que ela tenha tido mercury poisoning, sabe? Envenenamento por mercúrio. Por causa das latas. Envenenamento por mercúrio, porque peixe tem mercúrio hoje em dia, né? Achei que ela comia os peixes enlatados também, pode ser. Se você pega uma lata vencida, você pode ter envenenamento, tipo um botulismo também. Tipo um envenenamento pelo... Não, eu sei que peixe... Normal, peixe que você... Porque hoje em dia os peixes que a gente come, eles são consumidos, eles são criados em fish farm, né? E eles ficam todos juntos, assim, e tem um problema bem forte de mercúrio, especialmente salmão. Tem um problema bem grande com a quantidade de mercúrio que a gente consome em peixe. Então, tanto que é por isso que não é muito bom consumir peixe em excesso hoje em dia, porque, infelizmente, a gente conseguiu destruir isso. A gente conseguiu destruir os mares.
Então pode ser que ela tenha tido esse envenenamento por mercúrio e que ela tenha ficado... Se bem que ela já tava com a saúde mental se degenerando antes da fase do peixe. Antes dela se mudar pra Vitória, ela já tava paranoica, ela já tava extremamente reclusa, tipo... não fala pra ninguém que eu vou na feira com meu pai, sabe? Tipo, umas coisas nada a ver, assim. E tem todos os negócios. A instabilidade de não conseguir parar em nenhum trampo. O lance da dieta de pipoca com vodka. Tipo... E daí, tempos em que ela era vegetariana, depois ela não comia nem fruta, depois ela não comia só pipoca, azeitona e vodka. A mania de ficar 6 horas por dia limpando as folhas. Espalhando as folhas, né? Então já tinha um histórico aí. Então teve uma época que ela falou que ela era alérgica a açúcar. Que ela não podia comer açúcar. Ela sou alérgica a açúcar, mas ela comia mostarda, que tem açúcar. Então, tipo, ela não era alérgica, ela só tava com essa paranoia de que ela era alérgica a açúcar. Ela tinha várias paranoias, assim, ela já tava deteriorando fazia um tempo. E foi muito estranho, porque eu acho que eu até comentei isso com você quando eu tava estudando esse caso, que eu tava ouvindo bastante, que eu tava vendo lendo bastante, indo no Reddit, entrando nos rabbit holes. A minha saúde mental tava deteriorando bastante. E foi uma semana que eu tava bem mal, e foi tipo, eu e a Emma deteriorando no decorrer da minha pesquisa. Foi uma coisa meio estranha. Foi uma sensação não é muito foda. estranha. Quem tem eu acho se você tem depressão, eu acho que qualquer um que já passou por uns downs, mesmo que sem nada dessa gravidade, assim, mas qualquer um que já passou por um problema assim, você se pergunta, né? Tipo, e se fosse eu? Tipo, você sabe como é. E o foda de saúde mental é que parte da doença é você relutar em procurar ajuda, né? Quando você tá deprimido, por exemplo, é que eu posso falar melhor porque eu tenho depressão, mas quando eu tô em crise, assim, a última coisa que eu quero é pegar ajuda. Alguém tem que marcar médico pra mim, ver se você tem que regular esse remédio, porque se deixar eu quero deitar em posição fetal e que a vida me leve, sabe? Quantas vezes você gritou comigo? Tá na hora de ir no médico, não? Algumas vezes, é verdade. Não tá na hora de ir no médico, tá bom. Mas é porque já gritaram comigo também, já precisei, já precisei que marcassem por mim médico, porque eu não tinha condição. Se me deixasse, eu ia, tipo... E eu fico irritada de receber ajuda, às vezes. Sim, às porque vezes você não quer me ajudar. Mas é parte da doença, porque você quer... É parte do... Eu não sei o que acontece com a nossa química cerebral, que você quer ficar perenemente naquele estado. Isso pela depressão, né? A gente não tá falando dela. A gente não sabe o que ela tinha, né? Mas quando você tá lá no meio daquela... Parece que nada nunca vai ficar bom, você só quer que te deixe em paz. E se alguém fala, você tem que pegar ajuda, você tem vontade de mandar a pessoa ir a merda mesmo. Porque você não quer, que você quer ser deixado em paz. Só que aí você toma um remédio, passa... E isso também é foda, porque os remédios que tratam depressão demoram muito pra bater, né? Esquizofrenia não sei, mas até o remédio bater, você fica emputecido com a vida, de repente... uns 2 meses que você tá só tendo o efeito colateral do seu corpo se acostumando com a porra do remédio. Aí quando acostuma, você fala, nossa, a vida vale a pena. Meu Deus! Gente, vocês todos vivem assim o tempo todo? Aí você agradece, fala, nossa, desculpa, fui super escrota, é porque eu só queria que a vida me levasse e você veio... E quis interromper o meu rolê ali, o meu casulo. Você ousou se preocupar comigo porque você me ama, sabe? Onde já se viu você querer me tirar de estar deitado em posição fetal assistindo Bob's Burger do começo ao fim pela 7ª vez? Como assim eu tenho que sair daqui? Não, então, e só uma última coisa, especulou-se muito de que ela... Porque ou é homicídio, ou é suicídio, ou ela simplesmente saiu andando e desapareceu, né, porque ela queria, ou ela foi vítima de sequestro, de algum foul play. Tem muita gente que especula que ela tenha caído no mar, ou tenha sido assassinada e sido jogada no mar. Mas como ali é uma baía... A baía teria puxado de volta, o corpo dela teria flutuado, e mesmo que o corpo dela fosse pro mar, a baía teria puxado e ele teria sido achado a poucos quilômetros da baía. Então não tem como eles não terem achado absolutamente nada. Nenhum corpo apareceu, nenhum pescador, nenhum barco avistou um corpo boiando. Não tem registro. Eles procuraram, eles fizeram buscas no mar, ali na baía, mas não tinha nada. Uma possibilidade que é horrível até de pensar é tráfico sexual, né? Porque é o que justificaria também você ter um caso tão midiático sem ninguém dando informação, né? Se você é um cara que se utiliza desse serviço e você vê ela lá, você não vai falar. Não.
Porque eu sei que é um problema muito sério no Canadá em relação às populações indígenas. Mas nada impede, né? Porque, tipo, é uma pessoa vulnerável. Então, você vê uma pessoa extremamente vulnerável Pegando carona. Sabe? Então, não é impossível. sem documento, sem passaporte, sem laptop, sem nada, Super sem magra. telefone. Super magra, porque ela tá há muito tempo sem se alimentar direito. Ah. Ela é a vítima perfeita, entre aspas, né? Extremamente linda. Sim. Então, assim, é uma possibilidade. E justificaria não ter nenhum avistamento e não acharem nada. Assim, por um lado, é uma coisa horrível de se pensar, mas por outro, é uma esperança de que ela possa estar viva também. E é isso, gente. Ela desapareceu em 2012. Ela ainda não tem... A gente não tem absolutamente nenhuma pista. Ela não foi avistada desde 2012. E existe um Facebook, o Facebook da mãe dela. Tem uma outra coisa que eu vou falar rapidinho. A mãe dela teve alguns problemas com a lei, porque o filho dela... o filho dela estocou cocaína no porão da casa dela. E ela foi investigada pela polícia, o filho dela foi investigado, mas ela sempre foi... Isso não tem nada a ver com o caso. Eu sei que algumas pessoas podem trazer isso à tona, como quando esses problemas legais vieram à tona, algumas pessoas no Facebook, no grupo do Facebook, pra procurar a Emma, vieram falar que talvez a mãe dela estava envolvida com droga e que ela tivesse sido desaparecida e que ela tivesse sido sequestrada. Pra pagar uma dívida. Pra pagar dívida, alguma coisa do tipo. Mas isso, gente, foi o irmão dela que tava com cocaína no porão da casa da mãe dela. E foi do outro lado do país, literalmente, né? Foi do outro lado do país. Foi um problema pequeno de droga. A mãe dela foi investigada, acho que já pagou a dívida com a sociedade e o caralho a quatro. E a mãe dela sempre foi extremamente honesta, extremamente aberta, deu entrevista pro Nighttime, nunca deletou uma única crítica, um único comentário do grupo do Facebook, sempre deixou tudo ali à tona, todo mundo pôde falar e questionar o que quisesse. Então ela sempre foi super transparente. Não tem por que ficar questionando isso, não tem nada a ver com o desaparecimento da Emma. Ai, gente, não. Independente de qualquer coisa, é uma mãe que a filha sumiu, sabe? Ela tá desesperada até hoje procurando, gente, pelo amor de Deus. Até hoje procurando, sabe? Ela não vive, a família não vive. É o que a gente tava falando no caso do Trevor também, né? 22 anos que minha família vive sem ele, né? Tipo, a gente é uma família de 5 pessoas, em vez de 6, no caso dele, né? Tipo, você não tem como não mudar a sua vida pra sempre. Não. Eu acho que não tem nada mais cruel do que você não ter resposta, sabe? Não tem. Eu fico imaginando também, acaba com a família, porque você tem a sua mãe e a sua mãe tá sempre procurando pelo seu irmão. Tá sempre lamentando o seu irmão, a sua irmã não tá com você. Então é como se a sua vida também fosse anulada, sabe? Todas as comemorações não são completas, todos os achievements, todas as suas conquistas não são conquistas, nada é completo porque a sua mãe nunca tá 100% ali. Ela tá sempre procurando o filho que não tá ali. A minha avó costumava falar isso, quando falta um, falta todos. Você nunca deixa... Quando falta um, falta todos. Você nunca tá 100% feliz. Porque você não tem um filho com você. Então... Não, você tá... O resto da sua vida, você vai estar olhando por cima do ombro. Sim. E se for hoje nesse mercado que eu vou encontrar alguma pista, que eu vou encontrar, que eu vou vê-la? Alguém vai me mandar mensagem no Facebook. Alguém vai falar alguma coisa no Reddit. Então eu tenho que ficar 3 horas no Reddit olhando. É complicado. Não, é que marca é uma cicatriz na sua vida. Assim, uma cicatriz na sua vida. E não é todo mundo que supera. No início, eles receberam bastante e-mails de gente falando: eu vi a Emma, ela é moradora de rua, ela tá viciada em heroína, esse tipo de coisa, mas sempre tem, né? Em caso de pessoas desaparecidas, filho da puta que tenta dar pista pra essa é uma coisa que eu queria entender. Pra quê? Tipo, eu acho que deve ser algum sadismo, eu não sei. É uma coisa que, assim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. A pessoa que faz... Eu acho que tem um lugar especial no inferno pra gente que faz isso, porque realmente é uma maldade gratuita que eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Você nem tá vendo a cara da pessoa quando ela lê. Você não sabe nada daquela pessoa. Você não tem contato com aquela pessoa. E você acha que, tipo...
ela vai ler seu e-mail, vai ficar triste, vai acabar com a vida dela, e pra você isso é o suficiente. É um sadismo que não dá pra entender. É uma coisa horrível, é horrível. Mas enfim, é isso, gente. Isso. Sejam bons. Busquem conhecimento. Busquem ajuda, sempre. Cuidem um dos outros. Sim. E tchau. E tchau. E Radebra. Slå. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau! Você é um daqueles ouvintes fissurados em histórias de crimes e mistérios reais? Daqueles que sentem emoções ao ouvirem os fatos narrados? Como será então que você vai se sentir ao escutar junto do caso, efeitos sonoros e vozes interpretando os personagens nas histórias? Chamem a polícia! Você é um doente! Saia daqui! Cala a boca! Esse é o Arquivo Mistério, o primeiro canal de True Crime com atores de vozes e efeitos especiais. Toda segunda, um novo episódio. Nos vemos lá, Arquivo Mistério.